Vamos para a palavra de Deus. Já falei que precisamos nas terças-feiras nos dedicarmos mais ao estudo da palavra, pois assim tem sido desde o princípio no Ministério do Belém. Terça-feira ensino, estudo, doutrina, tudo o que possa se dizer pela palavra. E por falta de conhecimento, diz o profeta, o meu povo pereceu. Eu converso às vezes aqui com o meu filho, e ele diz: o senhor já percebeu que os irmãos não estão quase mais cantando junto? Não é isso? E não estão dando aleluia e glória a Deus. E tem uma dificuldade para dar um amém. O pregador chega aqui e diz: amém, irmão. Não é nem amém, é. Porque a igreja está se acomodando. Não é que vem paulada por aí, não. Mas nós temos que aprender a ser crente de verdade. Já melhorou o amém? Vamos começar essa etapa, até onde Deus permitir, no capítulo 10 de 1 de Coríntios, versículo 12 e 13. Eu não sei se é bênção de Deus, eu creio que é. Se é uma questão de idade, pode ser. Mas sabe que eu agora já estou lendo sem óculos? E se eu ponho às vezes para ajudar, mas dá para ler tudo sem óculos. Capítulo 10, versículos 12 e 13. Pastor Mário, vamos lá. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Amém. Se vocês aprenderem a dizer amém, vocês estão fazendo o que Deus recomenda, que quer dizer assim seja. É como Deus está falando. Amém. Assim seja. Pastor Mário, eu vou pedir para o senhor ler o versículo 12, para dar uma aula que eu não sei dar. Não sou professor de português. Não sou. Mas leia outra vez. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Agora sim, agora foi exato. É uma recomendação. Olha para que não caia. É uma advertência. Ninguém que já está caído vai cair outra vez, mas são os que estão em pé. Você julga que está em pé diante de Deus, então olha, cuidado, não caia. E para não cair, às vezes, um idoso como eu, não sou velho, já falei, é uma questão de idade, então ele é um idoso. Esses cabelos brancos que estão aí, é tudo idoso. Tem muitos novos velhos
E tem muitos idosos que ainda não estão velhos. Não sei se estão entendendo a jogada. Mas dificuldade às vezes para andar, e a gente vai segurando na parede, vai segurando no corrimão, vai às vezes até o Andrezinho. Imagina se fosse Andrezão, estava maior do que o Golias. Às vezes o Andrezinho vem aqui e põe o braço assim, para eu segurar. Para você não cair, não precisa segurar no corrimão. Espiritualmente, para você não cair, não precisa se agarrar nos bancos de um avião. Porque se o avião cair, você vai cair também, não adianta. Não adianta ficar agarrado. Espiritualmente, para você não cair, você só tem uma saída: segura na mão de Deus e vai. Amém? Jesus é o corredor, Jesus é o corremão, melhor dizendo. Jesus é aquele que está sempre no nosso lado. Segura e vai. E no versículo 13, vê o tema que eu quero trazer para vocês. Aleluia. Pode ler outra vez. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Se o apóstolo São Paulo estivesse conversando aqui comigo agora, eu diria: irmão Paulo, o senhor diz que não há em nós, entre nós, tentação que não seja humana. Tem um diabo desgraçado de espírito mau aí, que vive tentando, e não é humano. Tem ou não tem? Então o irmão Paulo, quando fala, ele fala para os crentes de Coríntios, que estavam enfrentando lutas da época, por não aceitar os incrédulos, os religiosos, não aceitarem a Jesus. Então, como lutavam, e ele mesmo, Paulo, lutou, ele disse: é tudo humano. Mas o Jesus que nos dá vitória contra as tentações humanas, também dá contra o diabo. Quando Jesus foi para o deserto, quem foi lá tentar ele? Qual foi o homem humano que foi lá no deserto tentar Jesus para que transformasse pedra em pão? Nenhum humano. Foi o diabo. E só tem uma resposta: vai de Satanás, vai, me deixa em paz. Só ao Senhor servirás, e só a Ele adorarás. Seja humana ou seja diabólica, tenha cuidado, seja vigilante. Olha, diz o verso 12, não caia. Mas o que eu quero falar hoje para vocês, isso aqui foi uma introdução, é sobre os limites da fé. Se Deus me permitir, com saúde até o fim do ano, quero dar alguns estudos aqui para os irmãos, até para os obreiros espalharem aí nas congregações
o estudo da palavra de Deus, os limites da fé. Tudo nessa vida, meu amado, tudo tem limite. Tudo o que você imaginar tem limite. Até a energia elétrica. Não sei, aqui parece que tem um doutor elétrico aí. Está lá, né? O Isolano. É engenheiro de elétrica, não é? Até a eletricidade, ela tem um limite. Se aumentar a voltagem, as lâmpadas vão queimar, os aparelhos vão queimar, vai pegar fogo, vai dar problema, porque tem que estar dentro do limite. Mas se tiver muito abaixo do limite, o que vai acontecer? Também não funciona. Há um limite para a nossa fé. Haja um equilíbrio da nossa fé. Espero que você esteja, pelo menos, começando a entender. E depois que eu der alguns exemplos, vocês vão entender melhor. Glória a Deus. Tem limites instituídos pelos homens. Na rodovia Castelo Branco, você tem uma velocidade limite até 180, 120, mas vocês estão cansados de andar em 180. E outro dia veio uma multa para alguém e o guarda perguntou, era uma irmã, disse: a senhora está andando a 180? Ela abriu a janela do carro, conversando com o guarda, disse: não, sabe como é? Esse carro aqui é da minha mãe, e eu vim com ele, e hoje eu experimentei andar um pouquinho mais rápido, para ver se ele é bom mesmo. E o guarda disse: olha, eu não vou lhe multar, porque eu estou vendo que você está sendo sincera, mas vai dentro do limite, viu? Estão entendendo? Limites que fogem, limites ultrapassados, que fogem às determinações humanas. E Paulo diz que é para obedecer às autoridades constituídas. E o próprio Jesus disse: olha, quer saber de uma coisa? Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tudo tem o seu limite. E a fé também tem limite. Não quero entrar em brincadeiras, quero só fazer você se despertar. E você não pensa que é uma brincadeira? É para você lacrar na sua cabeça. Uns fedem mais, outros fedem menos. Uns têm fé demais, outros têm fé de menos. Tem uns que acham que tudo que eles querem fazer, não, eu vou fazer porque eu sei que vai dar certo. Cuidado, meu irmão. Pergunta para aquele que sabe todas as coisas. Não extrapole os limites da sua fé. Bom, deixa eu contar para vocês. Deu uma tremenda enchente. Hoje é época de enchente para todo lado. E lá no sul todos sabem que o Vale do Itajaí era o campeão de enchente todo ano. Uma enchente enorme.
deixou mais ou menos 1 metro do telhado, até 1 metro do telhado para fora das águas. E o dono estava ali em cima, era um crente. Começou a clamar Jesus, começou a clamar para Deus: Senhor, Senhor, me salva, Senhor, me livra, Senhor, me tira dessa. E tinha uns guardas com umas canoas, umas barquinhas, correndo nas casas, tirando pessoas, salvando pessoas. E de repente, de longe, viram, encostaram o carro na telha. Disse: ô moço, entra aqui, entra aqui. Não vou com vocês, estou clamando a Deus e tenho fé que é Ele que vai me tirar daqui. O barco veio 3 vezes e ele disse: não, eu estou confiando em Deus. As águas continuaram a subir e ele foi para o cemitério. É fé demais. O fato dos guardas irem lá já era a resposta de Deus. Deus, por vezes, manda a resposta através de um pastor, de uma irmã, até de uma criança. Deus usa quem Ele quer. Na casa do Naamã, Deus usou uma menina. Aquela menina lá estava e disse: olha, se o patrão aí fosse lá na casa do homem de Deus, ele ficaria curado. Deus usou a menina. E Ele usa quem Ele quer. Portanto, a sua fé deve ter limite. Se Deus lhe envia o socorro através de alguém, receba a dádiva de Deus. Não pense que a sua fé é além do que você pode imaginar. Eu não quero entrar muito em pormenores, porque são capazes de pensar que a gente está querendo machucar. Mas vocês conhecem essa. Todo culto aquela pessoa vinha na frente. Todo culto o pregador convidava: irmão, quem tiver necessidade, venha aqui à frente, vamos orar. Os pregadores, até as irmãs, quando falavam, convidavam, e aquela pessoa estava sempre lá na frente. Aí um dia, teve uma delas, entre elas, que começou a profetizar para ela. Não é brincadeira, isso eu já contei aqui, é uma realidade. Minha serva, hoje eu vim para te curar da tua próstata. Alguém agarrou no braço da profetisa, entre aspas, disse: ô irmão, mulher não tem próstata. Eu sou o Senhor e ponho próstata onde eu quiser. Então tem pessoas que querem extrapolar as coisas sérias e sinceras. Quando você estiver orando, eu sempre digo: não precisa gritar. É bonito ouvir o povo orar, mas gritaria não precisa, porque Deus não é surdo. A Bíblia diz que Deus ouve até os nossos pensamentos. A nossa fé não está no quilate da gritaria. A nossa fé está até onde confiamos e cremos que Deus pode fazer. Eu quero vos dizer que há muitos exemplos, mas uma coisa, o próprio Jesus fez menção
pessoas que estão adoentadas, é diabetes, que seja próstata mesmo, que seja problema cardíaco, que seja problemas mais diversos do fígado, problemas os mais diversos que você pode imaginar o nosso corpo. Não, eu vou confiar em Deus. Você confia, mas se a sua fé não alcança, Jesus já te deu a resposta. Ei, não precisam de médico os sãos. Em outras palavras, você está doente, vai para o médico. Se a sua fé alcançou a bênção, amém. Se não alcançou, vou procurar recurso. Não é pôr a sua vida em risco para provar que você tem fé. Para provar que você tem fé, obedeça a palavra de Deus. Glória a Deus mesmo, viu? Ah, meu Deus. Muitos acreditam numa forma exagerada. E não é bem assim. Os limites da fé. Tem limite. Vou até contar uma para vocês que são jovens, estão aqui. Também já contei aqui a passado. Não conto mentira porque não interessa. Senhor, todo dia de manhã, todo dia na oração, Senhor, me revela alguém. Eu estou querendo casar. Um jovem interessado a casar. Chegava dentro da igreja, não olhava para as moças. Botava o rosto no banco, chorava e dizia: Senhor, eu quero casar. Um dia de manhã cedo, não é piada, já contei isso aqui. Sou capaz de até dizer onde é que aconteceu. Um dia de manhã cedo, ele orou um pouquinho diferente. Disse: Senhor, eu tenho te pedido tanto. E hoje eu acredito que a primeira pessoa que eu encontrar ali na frente, quando sair de dentro de casa, que estiver ali no portão me esperando, vai ser essa pessoa que tu me mandou. E ele estava meio interessadinho numa mocinha da igreja, bonitinha e tal. E ela sempre ia lá de manhã no portão esperar ele, para ir junto para o serviço. Ele tinha carro e dava uma carona para ela. Estava ficando meio interessadinho. E naquele dia ele disse: aquela que me encontrar ali no portão vai ser essa que tu dirigiu para a minha vida. Mas naquele dia ela não foi. E ela pediu para a empregadinha da casa: a empregadinha, vai lá no portão e diga para ele que hoje eu não posso ir, que eu não estou me sentindo bem. Quando ele abriu a porta, que viu a empregadinha lá, ele disse: puxa, que esse diabo é tremendo, não? Esse diabo é tremendo. Pois é, você pediu e depois não aceitou a resposta. Nossa fé tem limite, irmão. Não adianta fazer jogo com o limite da sua fé. Vou contar uma rápida, mas é verdadeira. Já contei também. Lá em Blumenau, irmã Chica Luca, todo dia às 3h, 3h30, ela ia lá no banco da igreja, ficava orando até o começo do culto.
Ela ia lá para a igreja, ficava orando e orava em voz alta, não gritaria. É uma oração que dá para ouvir. Até a hora que o pastor batesse na campainha para começar o culto. Irmã Chica ficava ali horas orando. Um dia, ele estava pregando e Deus abençoou. Batizou diversos jovens ali com o Espírito Santo. E eu não era batizado com o Espírito Santo. Irmã Chica Lucas chegou para mim, disse: irmão Osmar, eu era menino ainda, questão de 18, 19 anos. O Senhor manda dizer que Ele vai te batizar com o Espírito Santo num dia em que tu estiver pregando. Então nunca pare de pregar. Tá bom, ouvi, fiquei calado, né? Sempre fui um camarada meio com ponto de interrogação na cabeça. Vamos ver, né? E eu vim para São Paulo. Me tornei lá proprietário de uma farmácia. Quando eu vim, já vim comprando a farmácia. Trabalhando, minha esposa sabe disso. Construí, comprei apartamentos, comprei casas lá na Vila Romana, na Lapa, onde nós temos até hoje. E eu estou lá. Meu Deus, não tem mais jeito para pregar, porque eu prego, os outros se entregam para Jesus. Minha esposa é testemunha. Oro, Jesus batiza com o Espírito Santo, e eles até pensam que eu sou, e eu não sou. Um dia, a irmã Alice, do pastor Grangeiro, disse para minha esposa, um dia depois: mas eu pensei que o Osmar já era batizado há muito tempo. E ela disse: não, ele está recebendo agora. Vontade de parar de pregar. Porque eu falo e não acontece. Vai no limite da fé, meu irmão. Se tiver que esperar mais um pouquinho, Ele sustenta. E Ele prova a tua fé. Comecei a me esconder, me sentava bem na frente, ao lado do banco atravessado onde estava o coral. Minha esposa, minha filha na primeira fila, e eu sempre sentei ali pertinho. Sentei lá no meado da carreira lá. E o pastor Grangeiro, quando abria a Bíblia para pregar, ele não dava mais tempo para ninguém, era ele que ia pregar. E eu, cabeça abaixo, me encolhi, meio escondido. E naquela noite anterior, minha esposa se lembra, eu tive vontade de vir embora para Santa Catarina. 2h30 da manhã, mais ou menos, chorando. E eu disse para ela: eu não aguento mais. Por que Jesus não me batiza com o Espírito Santo? Aí me escondi para não pregar, estava triste. Irmão Grangeiro leu a palavra, normalmente ele lê e comenta. Mas ele leu e fechou e disse: vamos ouvir uma palavra pelo Osmar. Ih, rapaz, eu nunca disse não. Eu levantei pelo lado esquerdo assim, subi a escadinha. Quando eu passei por uma janela que tinha ao lado esquerdo, ali no bairro da Lapa, o Espírito Santo disse: fala do batismo com o Espírito Santo. E aquilo deu uma revolta dentro de mim. Sou sincero, digo: eu não sou batizado, vou ficar falando uma coisa que eu não sou. E cheguei ali no púlpito, não estava preparado, a verdade era essa.
Abri 25 de Mateus. Vou falar das 10 virgens. E comecei a falar. E comecei a falar do fogo na lamparina, e das lamparinas sem fogo, e lamparina com azeite, e lamparina que o azeite já está acabando. Eu digo, Jesus subiu ao céu, e ele foi e disse ao Pai: não deixa faltar fogo com eles, não deixa faltar o azeite, manda o Consolador, manda. E eu comecei a dizer, manda, e veio um negócio aqui que não parou mais de dizer, manda, 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 manda. Está aí a minha esposa que é testemunha. Eu digo, vocês estão admirados de eu ficar 1 minuto dizendo manda? Jesus ficou 10 dias, e no 10º dia ele estava lá. Ele não disse eu vou pedir, ele disse eu vou rogar ao Pai. Rogar é ficar pedindo, insistindo. Jesus disse manda, 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 Pai. E quando eu estava dizendo que no 10º dia ele mandou, quando eu fui dizer a palavra Consolador, já veio em línguas estranhas. O corpo ficou leve, parece que estava subindo do chão. E eu me sentei numa cadeira que estava no púlpito, tinha 3 ou 4 cadeiras no púlpito, sentava o pastor. Eu me sentei numa delas, falando línguas estranhas, mas me controlando. E a Claudete disse, ele está recebendo o batismo com o Espírito Santo. E a irmã Alice disse, mas ele não era batizado ainda? Pô, o jeito dele todo é de quem é batizado. Não era hipocrisia, não. Era pregando com o ânimo de que uma hora ele vai vir. E a Claudete se lembra. Tudo mudou. Na semana seguinte, nós fomos a Florianópolis. E quando voltei de Florianópolis, a irmã Alice perguntou, vocês vão na igreja hoje lá no Belenzinho? Tem Santa Ceia lá domingo de manhã? Foi isso. Ela disse, vou perguntar para o Osmar. Perguntou para mim, eu disse, vamos. Aí fomos. Quando chegou lá, estávamos sentados mais ou menos no meio da fila. Os cultos ainda eram ali embaixo, na Aristide Campos ali, né? Como não, lá com o Conselheiro Cotegipe. E acontece que, irmão Zé Wélio disse assim, olha, irmão, o pastor Cícero era o presidente. Já faz 2 anos e meio que o pastor Cícero não separa ninguém. Mas hoje, ele sentiu de separar aqui uns irmãos aí. Ele disse, vem à frente, pastor Antônio Ernesto. Aqui tem um parente dele, né? Tem um parente dele por aqui. Pastor Antônio Ernesto não era pastor, ele era presbítero. Vamos separá-lo a pastor. Valdir Bíssigo, o Brasil conhecia ele. Pregador por tudo quanto era igreja, evangelístico mesmo. Baseado na Bíblia, ele evangelizava. Pastor José Batista, foi lá para Assis depois, acho que não vive mais, nenhum deles vive mais. Eu só estou aqui pela misericórdia de Deus. E no quarto, Osmar José da Silva. Aí eu bati, aí Claudete do lado de dentro, eu bati assim, olha, tem outro Osmar José da Silva aqui, ó. Não estou sabendo de nada. Ninguém me disse nada. Aí de repente, o moço lá da farmácia, então é eu.
Aí eu disse para a Claudete, ela sabe, eu fui tremendo. Fui separado ao ministério. Dentro do limite de Deus. A hora que Ele quer, não desanime, porque está atrasando, porque já esperei que chega. Quem confia nele, põe a sua fé nele, e no tempo certo, diz a Bíblia, Ele tudo fará. Limites da fé. Amém? Ah, meu Deus. Até onde podemos aguentar certas coisas, não sei, meu irmão. Eu estou só começando. Depois eu continuo. As terças-feiras vai ser de estudo, por enquanto. Até onde podemos suportar, não sabemos. Mas não podemos perder a fé. Cantam aqui, não é? Que vai andar sobre as águas, não é? Não é assim? Se ele não abrir o mar, eu vou andando sobre as águas, é? E teve um camarada que a turma pensa que a fé dele era lá em cima. E Jesus fez uma prova da sua fé. Jesus andando sobre as águas, disse: ei, psiu, vem cá comigo, sou eu. Ah, é Jesus, rapaz. O homem tinha tanta fé que nem segurou na borda do barco, já pulou em cima das águas e saiu andando. E Deus teve tanta misericórdia que ele chegou até onde Jesus estava. Vai andando até onde Jesus está. Não ultrapasse os limites. Andando ao lado de Jesus. Parece que vejo aquele homem de fé começando a afundar. Os pés agora não batiam em cima da água. Parece que já batiam mais para baixo. E de repente, quando ele sentiu o frio da barriga, ele disse: mestre, me salva! Jesus segurou na sua mão. Vamos comigo. Homem de pouca fé, por que tu duvidastes? Se Jesus está provando a tua fé, se Jesus está provando a tua fé, não duvide. Mas se sentires que precisa de socorro, clama a Ele. E Ele te segura pela mão, diz: vamos comigo. Um dia eu estava dentro do barco, já estou terminando, por hoje. Um dia eu estava dentro do barco, e as ondas começaram a entrar dentro do barco, e Jesus está lá na popa, tranquilo, dormindo, dormindo, não sei, se estava meditando, dormindo. De repente eles começaram a gritar: mestre, ô mestre, não se te dá que pereçamos, o barco está afundando. Mar, aquieta-te, vento, para, e tudo se fez bonança. Clama para Jesus, mas ele olha para os seus e diz: vocês ainda não têm fé, hein? Você pensa que Deus exige de você uma fé do tamanho de uma melancia? Você pensa que Deus exige
Uma fé do tamanho de um melão? Do tamanho de uma laranja, pastor. Pastor, do tamanho de um pêssegozinho? Não, meu filho. Aquele entre vós que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma das menores sementes, dirá a esta planta: lança-te no mar, e ela vai. Dirá a esse monte: lança-te daqui, e ele obedece. Não precisas ter uma fé grande, não precisa bater no peito: eu tenho fé. Tua fé é tão pequenininha que ninguém precisa estar vendo, mas tem um Deus que vê. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, amém? Que tamanho é a sua fé? Que tamanho é a sua fé? Quanto maior o elemento, maior é a fé dele. Está enganado. A fé pode ser grande dependendo do tamanho do homem. Está enganado. A irmã estava doente. É outro caso que a irmã conhece. A irmã está quase morrendo. Pastores vão lá orar. As irmãs vão lá orar. E não tem jeito. Um dia, um netinho, não foi um netinho? Pequenininho. Ela sabe quem é. Eu não tenho necessidade de inventar. O netinho chegou perto dela na cabeceira da cama e disse: vovó, levanta, a senhora já está curada. Na hora ela se levantou, se arrumou e disse: vamos embora, já estou curado. Uma criança. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Estás esperando o quê? O pastor? Se o pastor não vier aqui, eu não acredito. Acredita que Deus usa quem Ele quer para ir lá e te dizer: levanta. E você vai levantar. Mas não é só saúde, é porta de emprego, é tudo o que você precisar. Põe a fé nele. Mas Deus dá emprego também. Jesus arruma emprego para a gente, pastor? Arruma. Ouviu, obreiros? A porta do emprego está fechada. Confia num que disse: eu estou na porta e bato. E se ele bater, ela vai ter que se abrir. Você entendeu? A porta que ele abre, ninguém fecha. Mas também aquele fechar, ninguém abre. Acredite, obreiro. Agora eu vou falar uma palavrinha para eles, mas para as esposas deles também, viu? Tem muito obreiro que vem aqui e diz: pastor, eu queria ir, mas a minha esposa. Deixa eu dizer uma coisa. Vou repetir com firmeza: não vá para a obra para receber prebenda. Não vá para a obra porque você está desempregado e está precisando de um salário. Não vá para a obra porque na obra eu acho que dá mais do que aqui onde eu estou. Vá para a obra pela fé. Está aí a minha família para provar. Cheguei no gabinete pastoral no tempo de Irmão Cícero e de Irmão José Wellington.
Pastor Jairo, quem conheceu o pastor Jairo Bartolomeu, ele era o tesoureiro. E eu trouxe os relatórios lá da Vila Espanhola, sem gasto de 1 centavo. Irmão Zé disse: se todos fossem assim, nós tínhamos dinheiro aqui para jogar pela janela. Irmão Jairo disse: um pastor desse não pode ficar sem ganhar nada. Chamavam ele de Dedé. Eu digo: eu não preciso. Ele sabe, minha família sabe disso. Eu não preciso. Eu tenho aluguéis suficiente, que eu já deixei preparado para viver o resto da vida. Irmão José Welles disse: você tem o suficiente hoje, amanhã ou depois pode não ter. Todos os pastores recebem e você vai receber também. Aí me deram uma ajuda. Eu vim para Sorocaba. Sabe o que eu fiz? Vendi todos os bens que eu comprei na farmácia e dei para a obra de Deus. Você está aqui dentro dela. Ele sabe disso. Tudo isso veio de um esforço sem orgulho. Por quê? Porque se eu já tenho com o que comer e o que vestir, diz a Bíblia, esteja com isso contente. Não adianta acumular riqueza, meu irmão. Isso vai ficar tudo aí. Mas isso é dentro dos limites da fé. Se a tua fé não alcança, vai andando devagar, até que o Espírito Santo te ilumine e você acredite que Deus tem muito mais para te dar do que você para esse mundo. E eu estou cansado de dizer: invista no reino de Deus, que Deus investe em você. Pastor, mas eu estou sabendo que o senhor tem aí os negócios aí. Está aí gente que sabe como é que foi que esses negócios... Foi ou não foi? Ele sabe como é que esses negócios vieram na minha mão. Essas propriedades. Não corri atrás de ninguém. Foi ou não foi? Eles é que correm para me dar. E eu não vou jogar fora a bênção de Deus. E eu vou recebendo. E depois quando eu subir, fica aí para a família, para quem quiser. Eu não estou apegado nisso, sempre digo lá em casa. Mas não precisa jogar o que você tem fora. Vai dentro dos limites da tua fé. Terça-feira que vem tem mais. Dentro dos limites da fé. Terça-feira que vem vou mostrar alguns exemplos bíblicos que foram provados até ali. Dali para frente não. Por quê? Porque a fé deles foi provada até ali. Só para vocês entenderem uma delas. A hora já passou. Que prova dura, que prova doída, que prova sofrida, que fé tremenda. Deus diz para o diabo, Satanás: tu observastes o meu servo Jó? Igual a ele não tem nenhum lá. Homem reto, temente a Deus, se desvia do mal, homem exemplar, homem cheio de fé, confia em mim. O diabo disse também: fizesse ele um ricaço, ele não falta nada.
Desse jeito qualquer um vai ter fé em ti. Deus disse: pois eu vou te provar que a fé do Jó não está no que ele possui, ela está em mim. Pode ir lá e tirar tudo que ele tem, e vocês conhecem. Deus prova a tua fé, irmão. Deus prova a tua fé. Não sei se estão aqui os dois irmãos que vieram de Fusca e ali de Araçoiaba para cá acabou a gasolina. Não sei se eles estão aqui, obreiros. E de repente, acabou a gasolina. Aí um disse assim: vamos orar. Quando acabou de orar, ele disse: pode ligar o carro e vamos embora. Mas não tem mais gasolina. Mas nós acabamos de orar. Liga. Ligou o carro, vieram até a igreja. Precisa ter fé. E o Jó ficou tão doente que tudo que se tinha de amigo e de parente e de vizinho se afastaram dele por causa do fedor. Até a mulher dele foi usada para provar a sua fé. Escuta, por que tu não abandona o teu Deus e não morre de uma vez? Já que Deus está deixando você nesse estado, eu não suporto mais nem trazer comida para você. Os cachorros já avançam para comer, porque você não tem força nem para pegar a comida. Mulher, tu falas como uma louca. O Deus que me deu é o Deus que autorizou a tirar, mas Ele também é o Deus que pode me dar outra vez. Isso é que é fé. E você vai ver no final de Jó, a Bíblia diz: Deus mudou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro. Se Deus provar a tua fé, não desanima. Deus te dará em dobro, porque Ele pode e Ele tem para te dar. Vamos ficar de pé. Terça-feira que vem tem mais. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Suporta um pouquinho mais, e Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai converter o teu marido. Deus vai converter a tua esposa. Deus vai salvar e libertar o teu filho e a tua filha. Deus vai fazer milagre na tua casa. Não perca a fé nele. Creia. Para quem tem fé, Ele tudo fará. Amém? Tem um obreiro aí que tem fé para orar, tem? Ninguém se manifestou, rapaz. Será que não tem obreiro de fé para orar, agradecendo a Deus pela palavra? Ai, 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 ai. Tem uma irmã aqui que tem fé para orar.
agradecendo a Deus pela palavra? Pode vir. Que é isso, minha gente? Que exemplo é esse, pastor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode orar. Amado Deus, eterno Pai, na Tua presença estamos, Senhor, para Te agradecer por esta palavra, Senhor, vinda do céu para o nosso coração. Quando em momentos tão difíceis que estamos vivendo, Senhor, momentos, Senhor, de grande dificuldade, Senhor, que o mundo tem passado, o Senhor nos traz esse lugar, nessa casa de oração, para encher o nosso coração de esperança e fé, sabendo que existe um Deus no céu, que não desampara o Teu povo, que nunca jamais vai deixar um filho Teu desamparado. Dá-nos, Senhor, força, dá-nos sabedoria, dá-nos fé, para suportarmos até o final, e sabendo que o final ainda não é o fim, porque quando chegarmos, Senhor, neste final para nós, é o início de tudo na Tua presença, na eternidade contigo, até que o Senhor volte. Guarda-nos, Senhor, esconde-nos em Ti, cerca-nos com os Teus cuidados, Senhor. Não deixe o inimigo roubar a nossa fé, não deixe, Senhor, que venhamos dar ouvido a vozes estranhas, que venham tentar tirar a nossa segurança e a fé que temos em Ti, Senhor. E que no momento mais difícil da nossa vida, e que no momento das tempestades, possamos, Senhor, ter coragem e fé de enfrentar, sabendo que Tu estás conosco. E a qualquer momento o Senhor vai se levantar e vai ordenar que a tempestade se acalme. O Senhor vai se levantar no nosso barquinho e ordenar que o vento se aquete. Oh Deus maravilhoso, continua conosco, continua guardando a Tua igreja, continua guardando os Teus filhos. Não nos deixe perder a fé, Senhor, mas que nós possamos continuar a trilha do vencedor, até chegarmos, Senhor, na eternidade, quando o Senhor nos coroará com a nossa coroa de vitória. Porque, Senhor, sem Ti nada somos neste mundo. Cerca-nos com Teus cuidados, em nome de Jesus. Pastor André pede para Deus levar este povo em paz, mas pede com fé, viu, meu filho? Porque sem fé não adianta nada. Ore para Deus nos levar Oremos. Em paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, nós Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade a qual o Senhor concedeu a nós nesta noite estarmos na Tua casa. Senhor Deus, sentimos a Tua presença, falaste conosco por intermédio da Tua palavra. Continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, dando a ele saúde, ó Pai amado, força e graça. Abençoe também a nossa pastora, Pai. Abençoa os vice-presidentes, toma todos na palma das Tuas mãos. Abençoa toda a família, Senhor. Os obreiros que aqui estão, o povo, Senhor amado, nesta noite. Deus, leva-nos em paz e volta para os nossos lares. Guarda, Senhor amado, livra-nos de todo mal. E também livra-nos de acidentar alguém pelo caminho. Senhor Deus, eu Te peço neste momento, ó Pai, e lhe agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor e boa noite a todos.